Bem-vindos, bem-vindos. Tem um assunto que me trouxeram esses tempos e que se desenvolveu muito fácil, muito tranquilo, né? Mas que eu creio que merece um vídeo. Merece um vídeo. Por um lado, essa questão ela é controversa, né? Principalmente para as pessoas materialistas, para as pessoas apegadas à ciência, para as pessoas que querem comprovação e tudo mais, né? Esses extremos, né? Para eles não existe, para eles não funciona, para eles não tem muita importância. E por outro lado nós temos o pessoal ligado ao lado esotérico, ao lado holístico, onde a gente vê muito devaneio, a gente vê muita ilusão, a gente vê muita ideia controversa, como eu vou mostrar um pouquinho depois, falar, né? E a gente tem muitas perspectivas a respeito disso, né? Muitas perspectivas que são interessantes. Gata, o que houve com teu olho, gata? Não estou aprontando. Machucou. Não aprontando essas gatas à noite ali. Bem, temos nós aqui, né? Nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa consciência, nossa lucidez do dia a dia. Consciência, no caso, com C minúsculo, né? Nosso ego, nossa mente. E essa mente ainda está em processo de desenvolvimento. Comentei no outro vídeo sobre transição planetária, né? Que nós somos crianças birrentas de 5, 6 anos, né? Cheias de desejos, de vontades, de quereres, de coisas boas, de coisas ruins, e que quando nossos desejos não são satisfeitos, a gente se joga no chão, grita, berra, esperneia, chora, coisas e tal, né? Comum, né? Mas nós estamos num processo de evolução. Nós diferenciamos a natureza, criamos a nossa mente, forjamos ela, estamos tornando ela mais forte, mais capaz, mas a coisa não termina na mente, a coisa continua para algum lugar que a gente chama normalmente de consciência, com C maiúsculo, alma, espírito, mônada, self, com S maiúsculo, eu superior, depende da vertente que você segue, das crenças que você tem, né? Então, é um processo de retorno para essa consciência. Muitos até pensam que a consciência é Deus. Não, Deus está bem mais acima. Bem mais acima. A questão mais interessante desse assunto, é que a gente vê tantas técnicas mirabolantes, a gente vê tanta ideia equivocada, tanta ilusão, né? Você precisa dar 3 pulinhos, dar meia volta, girar, se ajoelhar, se prostrar, mãos em oração, recitar tal coisa, falar não sei o que, decretar, eu, né? Eu, detalhe importante, eu, né? Para você se conectar com essa alma, com essa consciência, com esse eu superior. Então, livros e vídeos e textos você encontra as coisas mais mirabolantes que existem. E o mais engraçado disso é que nós estamos sempre conectados com a nossa alma, com a nossa consciência. Toda a nossa existência, não teve um momento em que você esteve desconectado dela. Então, todas essas coisas mirabolantes que a gente vê por aí são inúteis. São inúteis. Criam, na verdade, a ilusão da separação. Nós vivemos isso, a ilusão da separação. Essa ilusão tem um nome. Ken Wilber chama ela, ou fala dela melhor, porque não foi ele que criou, de dissociação europeia. Porque ela aconteceu mais na Europa do que no Oriente, e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Essa dissociação, se não me engano, eu já comentei num outro vídeo,
fala de a mente se encastelando. Nesse processo de desenvolvimento da mente, ela se encastela, ela se refugia em si mesma, no eu. Então, ela nega o que está abaixo, nega o corpo, nega as emoções e sentimentos, porque incomodam, né? Trazem sofrimento, trazem dor, trazem prazer também, mas em geral é mais dor e sofrimento do que qualquer outra coisa. O prazer é muito exíguo, né? Muito rápido. Então a mente não gosta disso. Ficar à mercê dos instintos, das emoções, né? Não. Sou eu. Eu sou. E ao mesmo tempo, a mente nega o que está acima, a mônada, o eu superior, porque o que está acima da mente é maior do que ela, é mais perene do que ela, né? É mais amplo, sabe mais, conhece mais, é tudo mais do que a mente. Então isso causa uma aflição na nossa mente, no nosso ego, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa intuição, essa percepção, né, que há algo maior, eu não quero que esse algo maior exista, porque eu não quero me entregar para isso, porque eu não sei o que é isso. E realmente nós não temos boas traduções desse algo a mais, embora principalmente o Vedanta nos traga muita informação, mas nós não temos, né, inclusive aquela comprovação que as pessoas querem, né, científica, do que há além da mente. Então a mente nega o que está acima. Por segurança, por medo, por insegurança, né, por medo, e ela se encastela. E isso aí ele chama de dissociação europeia, porque você se afasta de tudo. Você fica só na mente, a mente cresce, se empodera com o tempo, claro, mas se limita. Porque a mente vai bater num teto ali e não vai sair daquilo. Né? Além disso, o transpessoal, o transcendente, implica que a mente vai baixar a bolinha dela, vai ficar tranquila, vai ter que aceitar para que isso assuma. Né? É um pouco da minha visão sobre a Kundalini. Eu comentei no último vídeo sobre a Kundalini, se eu não me engano, que a Kundalini é uma consciência que desce, que assume você. É a mônada, o eu superior, que participa mais desse momento presente. E aí a mente, o ego ficam, né, quase que em segundo plano. Interagindo muito bem, na verdade. E por causa dessa dissociação, dessa ilusão de separação, que o Wilber também fala em alguns livros, né, porque a gente se vê separado da natureza. A natureza é o que está lá fora, a árvore, as plantas, animais. Eu não sou natureza. Não sou natureza. Né? A gente se separa disso, a gente cria barreiras para isso. E a gente cria barreiras para o outro ser humano também. Né? Além de criar com a gente cria com o outro. E esse transcendente, místico, mistificado, esotérico, esquizotérico, não quero saber disso, porque a ciência não diz, a ciência não fala, ninguém explica, então. E aí nós criamos essas barreiras, essas ilusões e nos desconectamos. Na verdade, nós tentamos nos desconectar, porque, como eu disse no começo do vídeo, você está sempre conectado. O que a mente está fazendo e continuamente fazendo, dia a dia fazendo, periodicamente fazendo, é criando barreiras para impedir essa conexão. Então, se você começou a perceber isso, você começou a sentir necessidade dessa conexão com algo maior de você mesmo, da sua alma, do seu espírito, que técnica que você vai usar para fazer isso, né? A princípio, você precisa entender melhor toda essa dinâmica. Né? E aí os livros são fundamentais. Né? Pequenininho esse aqui. Peso do conhecimento. Você precisa compreender melhor. Você precisa ir buscar informações. Certo? Para entender o que está acontecendo.
E depois, o que é necessário é uma técnica muito simples, muito prática. Você tem que reservar um tempo e abrir espaço no seu ser para que essa conexão esteja presente, para que você perceba. Muito semelhante ao Reiki, né? A gente tem que abrir espaço para que o Reiki flua. Mesma coisa para a consciência. Então, mesmo que a gente não tenha definições precisas, porque muitos muitos rishis, muitos yogis nos trouxeram perspectivas e visões disso, mas é muito complexo, muito complicado você traduzir em palavras, você traduzir para uma mente algo que está além da mente, né? Essa dificuldade é fundamental nesse processo. Então, mesmo que a gente tenha algumas visões, você precisa parar, se isolar e criar essas condições para que você perceba essa conexão ali que está sempre presente. Para que você perceba esse fluxo de energia que está sempre presente. Que o cuidado da mônada com você, com essa manifestação dela, porque nós somos uma manifestação dela, uma densificação dela no plano material, nós estamos sempre sendo cuidados, acalentados e acolhidos. Então, nesse reservar um tempo para isso, você precisa realmente se dedicar um pouco. Você precisa acalmar a sua mente tão ativa. Você precisa trabalhar. Muito simples, muito prático. Mas, realmente, reconheço, difícil execução. Difícil execução. Isso se aproxima muito da meditação, né? Se aproxima muito da meditação. Embora a meditação, como eu digo, não tenha objetivos, você não pode meditar com objetivos. A meditação traz resultados, o que é totalmente diferente, né? Essa atividade se aproxima muito de você se aquietar o corpo, aquietar as emoções, aquietar a mente e dar chance de perceber a conexão que está sempre presente. Isso implica em muito autoconhecimento, porque você vai ver as barreiras que a sua mente impõe, você vai ver as ilusões de desconexão que a sua mente impõe. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, realmente não é sentar-se em berço esplêndido e ficar esperando a coisa acontecer. Não. Exige um trabalho ainda de ego, porque o ego é fundamental, ele faz parte de toda essa estrutura. Né? Embora ele bloqueie, embora ele se desconecte, ele cria essa ilusão, ele faz parte de toda uma estrutura. Então é preciso buscar conhecimento e autoconhecimento sobre isso. O que em você bloqueia? Se você usa os argumentos da ciência, se você usa os argumentos de eu sou cristão e essa informação é hindu, então não me serve, eu só creio no que o Buda falou, ou eu sigo tal guru. Então, toda uma série de mecanismos que fazem o eu sou, né? Tão popular no meio holístico, né? E é uma contradição imensa, né? O eu sou é uma afirmação da mente, não é uma afirmação da consciência. Não. É a afirmação da mente. O eu é mente, e sou é mente também. Não é consciência, não é eu superiores. Então nós temos uma série de informações equivocadas que vão moldando, que vão nos condicionando, que vão aprofundando essa ilusão de desconexão, que precisam ser identificados, que precisam ser trabalhados, né? Racionalmente e, ao mesmo tempo, com essa mente se permitindo. A conexão mais presente, fluxo de energias mais presente, as intuições mais presentes. E isso realmente é muito prazeroso depois que você consegue implementar.
seja qual método que você use, é muito prazeroso. Porque nos traz uma sensação de pertencimento, de acolhimento. Nos traz uma sensação de que as coisas estão corretas como estão. Nós fazemos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor a cada momento, mesmo quando erramos, mesmo quando fazemos coisas ruins, e que isso está muito bom para a consciência. Porque a consciência, como eu falo em outro vídeo, é amoral, aética e atemporal. A moral é da mente, é da cultura, é da época. A ética é da mente, é da cultura, é da época. A consciência não tem nada a ver com isso. A consciência acolhe tudo. Até os seres mais negativos têm um eu superior, como eu e você, que os acolhe. E essa ilusão bate muito forte, né? Seres negativos, os irmãozinhos malvados, não tem isso. Claro que tem, claro que tem. Estão em contato com ela, estão sendo acolhidos por ela constantemente, como todas as pessoas boas do mundo. Será que eu sou tão bom assim? Não, tem as mesmas dificuldades. Todos nós temos, né? Todos. Alguns manifestam, outros não, né? Então, é preciso conhecimento, é preciso colocar isso em prática, que vai gerar autoconhecimento. Você precisa escolher boas fontes, isso é muito importante, porque se você escolher fontes equivocadas, você vai ser levado para um lado errado e você vai reforçar a ilusão de separação, certo? Você vai levar isso mais a fundo, né? Se isolar cada vez mais na mente. Você vai ter que enfrentar seus medos e suas dificuldades, as suas carências, e tudo isso começa a aparecer. E você precisa aprender a lidar com isso. Ressignificar essas coisas. E tudo isso está aí para autoconhecimento, para crescimento, para a nossa evolução. Para que a gente volte para essa mônada, para esse eu superior, com uma riqueza de experiências. Nós não precisamos voltar para lá bem-sucedidos, com carros, e mulheres, e homens, e iates e coisa. Não, nós temos que voltar para ela com experiências, boas e ruins, porque é isso que ela precisa da gente. Essas experiências e a percepção correta dessas experiências, né? Um aprendizado com elas. E aí tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço. Não é técnica mirabolante, não é nada de difícil, você não precisa se curvar para a mônada, você não precisa se ajoelhar para ela, você não precisa louvar, não precisa considerá-la Deus ou algo perfeito, porque ela também não é perfeita. Você também não pode cair na armadilha do que eu já sou iluminado, eu já sou, eu, né? Uma armadilha muito interessante, né? Onde a gente se perde nessa ilusão. E observem que, no final, digamos, né, que essa ilusão não é ruim. Ela não é um pecado, como alguns mencionam. Ela não é algo a ser eliminado, deletado, apagado, morto, sacrificado, coisa tal, blá, 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 blá. Não. A ilusão é natural. Ela decorre de um ego em evolução, em processo. É natural que ocorra. Essa desconexão, essa ilusão de desconexão, ela é necessária. Porque se você não tiver a ilusão, você está sozinho aqui, que só o eu que existe, é só o eu que tem que fazer acontecer, você não compra a ideia desse processo todo, dessa estrutura toda. Se não houver essa ilusão, a gente está sempre conectado com a consciência, então para que vai ter uma personalidade? Para que vai ter uma vidinha no mundo físico, extrafísico? Né? Para que vai ter uma continuidade no astral? Se eu já sei, se eu já sou, se eu já estou presente, se já estamos iluminados, e somos perfeitos, e maravilha, coisa e tal, já estamos na fonte. Para que isso aqui? Que é um outro grande equívoco que a gente verifica em vários autores, livros e até em gurus, né? E na ideia de muitas pessoas, uma ideia simplista de muitas pessoas.
Então essa ilusão de desconexão, ela é muito necessária, para que você compre realmente a ideia de que você está aqui no planeta, que você tem um corpo físico, que você tem coisas para fazer e que são importantes, e que a morte é uma ameaça, e que a vida tem que ser aproveitada e coisa e tal, e toda essa imensa diversão, né, que o planetinha azul nos oferece. E essa é uma armadilha, porque muitas pessoas caem em outra ilusão de que a ilusão é um problema e que tem que acabar com aquilo, destruir tudo aquilo e voltar para a fonte. E aí não vivem. E aí quando elas voltam para o eu superior, voltam sem nada. Porque não tiveram experiências. Porque se limitaram, porque se ficaram mesquinhas, presas no eu ali, né? Na ideia de que já sou perfeito, que já sou máximo, já sou isso e aquilo. Então não se permitiram vivenciar. Não vivenciaram um abraço, não vivenciaram um carinho, não vivenciaram o sexo, não vivenciaram as emoções, os sentimentos. Não, bloquearam tudo isso porque se encastelam, né? Essa ilusão é muito, muito perspicaz, né? Se encastelam nessa visão de que estão perfeitas e tal. Pronto. E vão passando pela vida de uma maneira inócua, de uma maneira insalubre, né? Sem gosto. E quando voltam, voltam vazias. Isso é grande coisa. Embora esse voltar vazio é um aprendizado para a consciência, tudo é aprendizado para a consciência. Mas, de uma certa forma, também é um desperdício, porque há um potencial imenso de manifestação através de um corpo físico, na materialidade, que a gente abre mão, que a gente, né, nojinho. Sou perfeito, sou puro, estou... Essa ilusão, ela tem muitas perspectivas, tem muitos ângulos e se manifesta de muitas formas, extremamente bem elaboradas e criadas, né, por esse Criador, por esse Deus que elaborou essa estrutura toda, onde as consciências se manifestam e na qual elas se divertem, na qual elas aprendem, crescem, evoluem, se tornam mais do que elas eram quando chegaram aqui. Então, aborde com carinho, aborde com atenção, permita-se desse tempo para esse processo. Há um momento certo para isso. Se você tentar fazer isso muito cedo, não adianta, você vai perder nas atribulações da vida. Se você fizer isso muito tarde, você se perde nos condicionamentos. Há um momento certo para cada um, né? Muito particular de cada um. Mas a partir do momento que você percebe essa necessidade, que você percebe que há realmente alguma coisa a mais que a nossa mente, você começa naturalmente a reservar um tempo, a se colocar de uma forma receptiva, né? A buscar informações para entender como é que funciona isso tudo, né? Essa estrutura. Tem um vídeo muito interessante que é do Mestre de Rose sobre os corpos do homem em planos da consciência. Fantástico o vídeo, está lá no blog, a gente deixa um linkzinho aqui, para a gente ampliar realmente o nosso ego, mas não ampliar o ego na ilusão, não ampliar o ego na distorção. Ampliar o ego para que ele cresça, se desenvolva, experimente, experiencie as coisas e se integre cada vez mais com essa consciência, reconheça cada vez mais essa conexão eterna que existe entre nós, né? Eu aqui e a consciência, que não necessariamente está lá em cima, naturalmente a gente fala acima, né? Mas está tudo muito interligado. Eu reconheço, é um terreno difícil para a mente. Muitas incertezas, muitas visões, poucas comprovações, muita dificuldade de traduzir essas informações, né? Mas essa dificuldade, esse desafio que nos motiva a fazer a coisa, né? A gente tem que olhar sob o ângulo correto. Se você olhar o desafio como impedimento, como trabalho, como cansaço, como enfado, aí você não vai seguir nessa jornada. Não é o momento ainda, né? Então, quando você começa a olhar isso como realmente um desafio, como algo que vai contribuir para o seu crescimento, aí a coisa começa a fluir melhor.
começa a fluir melhor. E por último, finalmente, né, essa dissociação aí, essa ilusão cria todo esse sofrimento que nós temos, né? Consciência manda uma informação para você, vai por aqui. A mente até percebe aquela informação assim, né? Chega a olhar para aquele caminho. Não, eu vou por aqui. Porque eu quero, eu decido, eu tenho livre-arbítrio, eu, aquela, né? Aí você vai por aqui e dá com os burros na água, dá com a cara na parede, a porta está aberta ali, você bate aqui, e aí vem sofrimento, vem dor, vem ranger de dentes e raiva e tudo mais. Alguns aprendem, né? A próxima vez que você está andando e a consciência diz, por favor, vem, que você segue ela. E as coisas fluem, né? Em geral, quando a gente está seguindo a nossa consciência, as coisas fluem assim de uma maneira fantástica, né? Muitos chamam de estado de fluxo. A coisa flui assim, você parece que nada tem esforço. As coisas erradas que acontecem, porque as coisas erradas continuam acontecendo, mas elas se resolvem e se encaminham e a coisa anda. Quando é a nossa mente que está querendo e se encastelando, a gente bate numa parede, depois bate na outra, e tropeça na pedra, e derruba não sei o que, e estraga, e mais problema, e nada funciona, e só gasta energia, e só sofre, e dor, e as coisas não funcionam muito bem. Preciso olhar para essas duas perspectivas e aprender o quanto nós seguimos uma ou outra, quando nós seguimos uma ou outra. Né? Eu, na minha autoanálise, na minha autoobservação, eu percebo ao longo da minha vida diversos momentos assim que foram, né, fantásticos. Né? A minha mente estava ali escolhendo um caminho e o caminho era outro. Eu recebia a intuição, vinha o insight e seguia para ali. E outras vezes, né, o ideal é um trabalho conjunto. Consciência, mente, ego, sentimentos, emoções e corpo, tudo fluindo adequadamente. Mas isso é um certo ideal, isso é um certo idealismo. A gente busca o ideal, a gente tenta se aproximar dele, mas a gente convive com a realidade cheia de dificuldades. A maioria da população do planeta está assim, né? Nessa dissociação europeia do Ken Wilber, nessa ilusão de separação, nessas tentativas vãs de conexão com algo que já está conectado e por aí vai. Muita diversão, muita diversão.